Bom, pessoal, então a revisão, né, da nossa avaliação bimestral, tá? Correção do simulado da nossa avaliação. Primeira questãozinha diz o seguinte: um título de 18.000 foi antecipado 3 meses antes do vencimento em um banco que cobra desconto comercial simples a taxa de 2,5% ao mês. Pergunta-se: calcule o valor do desconto. E letra B, determine o valor líquido recebido pelo cliente. Algumas considerações desse tipo de questão. A gente estudou dois tipos de descontos: os descontos comerciais e os descontos, qual que é o outro nome? Racionais, né? No sistema racional. Beleza? É, cada um desses tipos de descontos, né, de sistemática de desconto, tem fórmulas próprias. Não é a mesma fórmula para cada um dos dois tipos, tá? Então tem fórmulas próprias. Um deles também é chamado de desconto por dentro e o outro desconto por fora, tá? Beleza? Mas isso é uma linguagem menos convencional, tá? O certo é desconto comercial e desconto racional, tá bom? Aqui, pessoal, para a gente calcular, né, o desconto comercial, a formulazinha vai ser desconto comercial igual. Aí nós temos algumas letras em específico, né? Que é o N, que é o valor nominal do título ali, né? Vezes a taxa vezes o tempo, certo? NIT, né? Desconto comercial é NIT, né? Agora a gente substitui aqui os valores, ó. Então, o título tem um valor de 18.000. A taxa de juros, lembrem sempre de dividir por 100 e usar o número decimal que aparecer aqui. No caso, seria 0,025. Como a taxa está ao mês, né? E o prazo também está em meses, não precisa de nenhum tipo de conversão. Então é só nós multiplicarmos esses três valores na nossa calculadora e nós vamos encontrar aqui como resultado o valor de R$ 1.350 de desconto, tá bom? Aí, para você calcular o valor líquido, que a gente chama de valor atual, nesse sistema que é o desconto comercial, a relaçãozinha aqui é você fazer o valor nominal menos o desconto comercial, né? Você faz o valor do título menos o desconto, tá? Então, o valor atual ou o valor líquido vai ser igual a 18.000 menos 1.350, ou seja, o valor atual ou o valor líquido, né, vai ser igual a 16.650 reais. Tranquilo? Beleza? Fechou? Tá? Então, quando você estiver trabalhando com desconto, deixa eu conferir que está gravando certinho, tá? Quando você estiver trabalhando com desconto comercial, você sempre calcula primeiro o desconto, depois subtrai do valor do título para obter o valor líquido ou valor atual do título. Essa é a lógica, tá? Vamos fazer mais uma na mesma linha de raciocínio. Vamos lá, mais uma. Um título de 10.000 é antecipado 4 meses antes do vencimento à taxa de 3% ao mês. Mais uma vez, calcule o desconto comercial. Então, vamos lá. Desconto comercial é igual a NIT, né? Ou seja, desconto comercial vai ser o valor do título, 10.000, vezes a taxa de juros já dividida por 100, que é 0,03 nesse caso, vezes o prazo, que é de 4 meses. Então, fazendo este cálculo aqui, você encontra esse desconto, que é de R$ 1.200. E, mais uma vez, determinar o valor líquido ou atual nessa sistemática é você pegar aí o N e diminuir o desconto comercial. Ou seja, né, você pegar ali o valor dele, que é de 10.000, menos o valor que você obteve aqui no item A, né? Então, o valor líquido aqui vai ser de R$ 8.800. Joia? Bem tranquilo, né? Então, as duas primeiras, nós estamos trabalhando na sistemática do desconto comercial ou desconto comercial simples, né? Já a nossa próxima aqui não. Ela vai tratar de desconto
racional, tá? Que é um outro jeito de calcular. Também conhecido como desconto por... Qual que é qual agora, gente? Qual que é o desconto por fora? Qual que é o desconto por dentro? Será? Todo mundo concorda? Por dentro é o comercial? Não, é o contrário, gente. Tá? Desconto por fora é aquele que usa o valor nominal para, né, para você fazer a conta, né, o valor maior, né? Ah, então, desconto por fora. E o desconto por dentro é o racional. Mas não precisa se preocupar que eu não vou estar cobrando. Lá na prova de vocês vai estar escrito racional e comercial, que é a nomenclatura oficial do negócio aqui, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Então, ó, um desconto contábil antecipa um título de 12.000, faltando 5 meses para o vencimento. O banco cobra 2,5% ao mês pelo método de desconto racional. Calcule o valor líquido recebido e o valor do desconto. Então aqui a gente vai primeiro, muda até a ordem, né, do cálculo, porque primeiro você obtém o valor atual ou o valor líquido, para depois poder calcular o valor do desconto. Então é diferente aqui, né? E para você obter o valor atual ou o valor líquido, nessa sistemática aqui, né, que é o racional, você também tem uma fórmula, que é você pegar o n e dividir por 1 mais, tá, o valor do i, né, multiplicado pelo tempo. E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Quem gosta de fazer as continhas todas passo a passo, tem que tomar alguns cuidados aqui, tá? Vou substituir os valores, então o número 1 aqui é da fórmula, mais a taxa é 2,5%, ou seja, em decimal, 0,025. E ainda multiplicada por 5 meses, né? Então é aqui nossa continha. O que você não pode fazer? Somar primeiro aqui, que vira 1,025 e depois multiplicar por 5. Isso está errado, porque você não respeitou a prioridade operatória, onde primeiro você multiplica para depois somar, né? Então, se primeiro você multiplicar aqui, ó, vai dar 12.000 dividido por 1 mais 0,125, não é isso? E aí depois você somaria, ó, 12.000 divididos por 1,125. Tranquilo? E aí, ao fazer esse cálculo, você vai encontrar o seguinte número aqui, ó, 10.666, arredondando 67, né? Aquele critériozinho de arredondamento, tá? Como a terceira casa após a vírgula seria maior do que 5, no caso 6, porque é uma dízima periódica, você arredonda a segunda para 1 a mais. Claro que eu não vou te dar errado se você colocar 66 centavos, tá? Mas eu vou usar o método aqui de arredondamento. Então aqui é o valor líquido já, né? Agora eu quero o desconto. Então a mesma lógica, o desconto é a mesma coisa que antes, né? Você vai pegar um e diminuir o outro, né? A diferença entre os dois, ó. 12.000 menos 10.666 com, nesse caso que eu usei, 67, né? Então, eu fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 1.333 com, do jeito que eu arredondei, deu 33. Se você não arredondou ali, vai ficar 34 centavos. Tranquilo. Diferença de um centavinho, bem de boa, tá? Caso você queira jogar na calculadora, eu não vou fazer todas as contas na calculadora, como eu comentei antes com vocês. Mas, se você quiser jogar, eu vou dar um macete aqui para vocês. Você sempre tem que colocar dentro de parênteses somas e subtrações. Somas e subtrações têm que aparecer dentro de parênteses quando for um numerador ou um denominador de uma fração. Então, por exemplo, nesse cálculo aqui, ó, nessa primeira etapa aqui, ó, se eu fosse fazer na calculadora, eu ia colocar 12.000 dividido. Como eu vou dividir por uma soma, a soma tem que estar entre parênteses. Se fosse subtração, a mesma coisa. Tá? É assim para ela entender, para a calculadora entender que ela primeiro tem que fazer a conta dos parênteses para depois usar esse número, né, para fazer o restante da conta. Ó. Aí ela entende e faz certinho. Tranquilo? Veja que interessante, a própria calculadora, né, arredonda o último dígito para 7. Por quê? Porque seria sempre 6. Então ela faz o mesmo critério de arredondamento que eu, né? Como o próximo aqui também seria 6,
arredonda o último que ela consegue mostrar para 7, tá? Nós arredondamos aqui no segundo, fica bem legal. Tranquilo? Vamos lá, então. Questãozinha 4. Vamos ver o que diz a questão 4. Um administrador antecipa um título de R$ 15.000 com vencimento em 6 meses. Banco A, desconto comercial, 2,8% ao mês. Banco B, desconto racional, de 2,5% ao mês. Qual banco proporciona maior valor líquido? Então, muitos se deixaram levar ali na palavra desconto comercial e calcularam só os descontos. Mas ele quer o valor líquido. Qual é o maior valor líquido? E justifique com os cálculos, só por os cálculos, né? Então, no banco A, vamos fazer aqui para o banco A. No banco A, ele trabalha com desconto comercial. Então, primeiro você faz mesmo o desconto, né? Pela formulazinha do desconto comercial. Então, como que vai ficar esse desconto aqui? 15.000 vezes 0,028, que é a taxa praticada no banco A, vezes 6 meses, né? Então, multiplicando todos esses números aí, você vai encontrar ali 2.520 de desconto. Logo, você pode então calcular o valor atual, que é o nosso valor líquido, né? Que vai ser o quê? O N menos o desconto comercial calculado. Então, o nosso valor líquido atual, né, nessa sistemática vai ser 15.000, que é o valor do título, menos 2.520, que nós calculamos como sendo o desconto. Fazendo a subtração aqui, vocês encontraram aí, muitos vieram me mostrar, né? R$ 12.480 no banco A. Aí nós vamos partir aqui para o banco B, tá bom? No banco B, como é desconto racional, mas o que eu quero realmente é o valor atual, é justamente o que eu calculo primeiro, né? Na sistemática racional aqui, é o primeiro que se calcula, né? Então não vai nem precisar achar o desconto por essa formulazinha aqui, né? Ó. Aí é só substituirmos os valores. E aí, claro, depois cuidar para jogar certo na calculadora, fazer as continhas corretamente, né? Senão complica. Ah, no banco B, a taxa de juros é diferente, é 0,025, né? 2,5%. Mas o prazo é o mesmo, tá? Então, o nosso valor atual, ou valor líquido aqui, vai ser de R$ 13.043 com 48 centavos. Então, qual banco proporciona o maior valor líquido? Resposta: Banco B. E a gente já viu que isso que sim, né? Na teoria a gente já sabia disso. No dia da aula a gente discutiu que realmente o desconto racional é aquele que é mais vantajoso para os clientes, enquanto que o desconto comercial é mais vantajoso para as instituições, como por exemplo o banco, né? Então, sempre é desse jeito, tá bom? Beleza? Sim. Eu vou dar uma pausa aqui, depois do intervalo a gente continua com as outras continhas, tá? Bom, pessoal, então daí, dando continuidade, tá, à nossa correção, vamos para a questão 5, tá? Na questão 5, a gente já vai falar de anuidades. Todas as questões de anuidades aqui são considerando séries, né, série postecipada. Só lembrando o que significa isso, é quando você tem lá um parcelamento, onde o primeiro vencimento ocorre no final do primeiro período, né? Ou seja, seriam compras, de uma forma bem resumida, compras sem entrada, né? Você parcela, mas o primeiro vencimento é daqui, por exemplo, a 30 dias, né? Se a gente já trabalhando por mês, se a taxa for anual e o período for em anos, daqui no final do primeiro ano, enfim, tá? Sempre, né, sem entrada. Então vamos lá, uma empresa de consultoria financiou equipamentos no valor presente de R$ 90.000 a serem pagos em 24 parcelas mensais iguais
com taxa de 1,2% ao mês. Considerando série postecipada, calcule o valor da prestação. Gente, lá no material que eu deixei para vocês no Moodle, cada coisa que pede tem a fórmula separadinha com aquilo, com aquela grandeza, aquela variável já isolada. Então, quando pede o valor da prestação, você vai pegar a fórmula que já tem a prestação isolada. Lembrando que prestação lá, né, é o PMT. Então, você vai pegar esta formulazinha aqui, ó, tá? Depois vocês podem acessar os slides, né, o material de aula, vai pegar esta formulazinha aqui para calcular o PMT. Mas eu vou pôr aqui para vocês, tá? Quem está copiando aí, bem tranquilo, pode copiar também. Acho que já fica até mais organizado, né? Ó, pronto. Essa é a fórmula que vocês vão usar, tá? E aí é só substituir os valores. Por quê? Porque quem você está procurando já está isolado, né? Então aqui o valor, o presente valor é o valor aqui de 90 mil, né? O valor do nosso financiamento. Então 90 mil vezes. Bom, aqui eu vou dar uma sugestão para vocês nessa continha dentro dos parênteses, né? Como a nossa taxa é de 1,2%, isso é 0,012 ao mês, né? Mas se eu somar esse número 1 com a taxa, já vai dar 1,012. Então eu sugiro aqui, até para uma simplificação, né, do layout aqui do nosso cálculo, você já fazer essa continha, já somar e já colocar 1,012, tá? Aí, elevado na n. N para nós é o número de períodos, né? 24 parcelinhas, tá? Vezes a taxa novamente, só que agora é só a taxa mesmo, 0,012. E isso aqui dividido, repete-se essa potência aqui, né? Repete ela e menos 1, tá? Bom, para esse primeiro cálculo, eu vou escrever como que você digitaria isso aqui na calculadora, tá? Aí vocês fazem adaptações para os outros cálculos, tá? Então, na calculadora, isso aqui ficaria assim, ó, 90 mil vezes. Aí nós vamos abrir um parênteses. Esse parênteses seria o colchetes aqui, ó, tá? Esse primeiro parênteses é o colchetes. Aí, como você trabalha com uma fração, aonde você tiver soma ou subtração, no caso aqui subtração, você vai colocar parênteses só lá. Como no numerador é vezes, ó, não precisa parênteses. No numerador não precisa parênteses, tá? Então você só abre isso aí e já digita, ó, 1,012. Lembra que para elevar é com o chapéuzinho aqui, né, acento circunflexo, vezes vezes não, elevado na 24, aí vezes 0,012. Não se preocupem aqui, ela vai entender por prioridade operatória, a calculadora vai fazer primeira potência para depois multiplicar por 0,012. Ela faz certinho, tá? Aí dividido, só que agora como o que vem a seguir, né, é uma subtração, vai dividir pelo resultado de uma subtração, aí você tem que colocar parênteses de novo, tá? E daí colocar essa subtração dentro dos parênteses, tá? Elevado na 24 menos 1. Aí você fecha esse parênteses, que seria aqui, ó, né? Seria esse aqui de baixo. Ah, obrigado. Não sei por que que eu coloquei 24. Obrigadão. Aqui é 0,12. Isso aí. Eu queria ver se estava prestando atenção. Só que aí, gente, tem que fechar o colchetes que a gente abriu lá no começo, ó, né? Então você tem que fechar mais um parênteses aqui, tá bom? Se você não faz essa continha aqui, ó, né? Já inteira, daí vira um monte de parênteses, porque daí tem que colocar, como aqui dentro tem uma soma, ó, tem que colocar parênteses na soma de novo. Não faça isso, tá? Já realize as pequenas somas e coloque já pronto. Digitou tudo isso aqui, apertou o igual, você vai encontrar já o valor direto de, nesse caso, 4.338,19. Tá bem? Então lembrem, além dos colchetes, que nós usamos como parênteses, onde tiver soma ou subtração, você vai colocar parênteses de novo. Tá bom? Aqui tinha uma subtração no denominador, na parte de baixo da fração. Então foi só ali que foi o parênteses. Em cima era vezes, não precisa. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima questãozinha.
Um investidor aplica R$ 800 por mês durante 10 anos em um fundo que rende 0,9% ao mês. Qual será o montante, pessoal? Montante para nós é equivalente a falar valor do futuro, valor lá na frente, ou seja, futuro valor, né? Na nossa abreviação aqui. O 0,9%, muito, muito, muito cuidado. É 0,009 quando se divide por 100. Na dúvida, vai lá e divide por 100 na calculadora para você não errar a quantidade de zeros aí, né? Para não se confundir. E tem uma fórmula onde o FV está isolado. Você vai usar essa fórmula onde ele está, ele já aparece isolado. Opa, esqueci de uma parte, peraí. PMT, né? Que é a prestação, abre colchetes, 1 mais I elevado na N menos 1, dividido por I, né? E fecha. Beleza? Aí é só nós substituirmos os valores aqui para calcular. A prestação, R$ 800 por mês, né? Aqui, como eu já falei para vocês, essa soma já faz, né? 1 mais 0,009, você vai pôr 1,009 elevado, né? Aqui sim, ó, 10 anos, mas o tempo está em meses, desculpa, o tempo não, a taxa está em meses, então você tem que transformar 10 anos, 12 meses por ano, 120 meses no total. Então você tem que levar em 120 menos 1, tá? A colega veio me chamar a atenção de que um dos nossos exercícios de um gabarito que eu postei, eu não fiz a conversão. Pode ser, vou dar uma olhada. Se for o caso, eu retifico depois e mando para vocês atualizado, tá? Tem que converter. Período e taxa de juros precisam estar na mesma unidade de tempo, tá? Tem que converter. E aqui embaixo é só o 0,009, beleza? Então vamos substituir aqui, ou melhor dizendo, vamos jogar na calculadora. Vou escrever aqui, ó, para vocês como que ficaria na calculadora. Não vou digitar na calculadora, mas vou escrever, ó. Então na calculadora isso aqui fica assim: 800 vezes, abre parênteses, mas esse primeiro parênteses é o colchetes, tranquilo? Aí abre outro parênteses que vai ser para subtração. Veja que eu já tenho que abrir na sequência, porque a subtração está nessa parte aqui já do numerador, ó, né? E fechar. Aí vem a divisão, tá? Aí embaixo não precisa, porque embaixo não tem soma nem subtração. E aí só precisa fechar novamente o primeiro que a gente abriu, que na verdade é o colchetes. Oi, pois não. 10 anos em meses são 120 anos. 120 meses. Tem que fazer a conversão. Tem que estar tudo na mesma unidade. Aí a gente fazendo a continha aqui, né? Jogando na calculadora e apertando o igual, nós vamos encontrar aí um valor futuro ou um montante, né? De 171.598 com 93 centavinhos. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tava tomando um golinho d'água aqui. Posso passar? Depois eu mando para vocês todos os layers que eu estou fazendo aqui em imagem. Eu salvo eles em JPG e mando para vocês no Moodle também, tá? Com esses cálculos todos feitos. Bem tranquilo fazer isso. Vamos lá para a questão 7. Qual é o valor presente do curso? Já li a pergunta. Por quê? Porque eu já me direciono para a fórmula do valor presente, né? Você pode fazer isso também. Procura a pergunta, porque tem uma fórmula para cada pergunta, tá? Então, um curso de MBA cobra 30 mensalidades de 1.500 no sistema de série postecipada. Se a taxa de juros do mercado é 1% ao mês, qual é o valor presente do curso? Então, a fórmula para o valor presente, ou PV, né, presente valor, é PMT, prestação, multiplicada por 1 mais I elevado na N menos 1,
dividido por 1 mais i elevado na n vezes i, tá bom? Essa é a fórmula, né? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Vou substituir os valores. Valor da prestação, 1.500 por mês, tá? Taxa de juros, 1%, ou seja, 0,01, que somado com o número 1, eu já vou pôr 1,01. Elevado no número de mensalidades, número de prestações, 30, né? Menos 1, dividido, repete-se aqui a potência e multiplica novamente pela taxa, tá? Que é 0,01. Na calculadora, você vai digitar 1.500 vezes, abre parênteses, que na verdade é o colchetes. Como a primeira conta, o numerador já é uma subtração, parênteses nele. 1,01 elevado na 30 menos 1, fecha. Fecha porque é como se fosse fazer isso aqui, pessoal. Ó. Certo? É o numerador que tem que ficar entre parênteses. Aí, divide. No denominador não tem subtração, né? Nem soma, ó. Então, dá para a gente... Por uma questão de segurança, no entanto, é bom a gente colocar parênteses aqui, ó, para que a calculadora não divida só por esse e depois o resultado multiplique por isso, né? Pode ser que isso aconteça. Então, nesse caso aqui, acho interessante colocar parênteses na parte de baixo também. Ó, elevado na 30 vezes 0,01. Na verdade, até para mim, fiquei na dúvida agora se precisaria ou não. Na dúvida, coloca. E se não precisasse, não vai dar erro. Agora, se precisar, se você não colocou, tchau. Né? Lembre-se que calculadora não é uma ciência, a gente tem que praticar para aprender a usar ela, né? Então, substituindo aqui, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 3.000... Não, 38.711 com 56 centavinhos. Fechou nisso? De vocês? Vou conferir aqui usando a minha calculadora, mas não vou digitar ali porque dá muito trabalho, tá? Vou fazer aqui mesmo, ó, usando a minha calculadora, né? Beleza. 1,01 elevado na 30 menos 1 dividido vezes 1.500. Tá certo. Só fui conferir, tá bom? Beleza, pessoal? Essa gravação aqui vai sem edições para vocês, tá? Vai do jeito que saiu, tá indo. Vai ter edição, não vai ter nada. Vamos lá. Um administrador deposita R$ 1.200 ao final de cada mês em um fundo que rende 0,8% ao mês, pelo regime de capitalização composta, né? Após certo tempo, ele acumulou 100 mil. Determine quantos meses foram necessários para atingir esse montante. Eu quero que vocês façam uma correção no texto, tá? Ninguém percebeu, mas uma correção. Aonde está escrito capitalização composta, coloque série postecipada, anuidades postecipadas, tá? Eu já tinha percebido, mas deixei para falar agora, tá bom? Então, para calcular o número de períodos, pessoal, é o N, né? É o N. O que é o N? O N é aquela fórmula do log, né? Então, logaritmo de... Aí aqui você vai colocar o valor total que você quer, que seria o valor futuro, ou futuro valor, tanto faz, multiplicado pela taxa, né? Dividido tudo isso pelo valor da prestação, que é o valor que está sendo depositado, mais 1, esse 1 é da fórmula, tá? E dividido pelo logaritmo, tá? De 1 mais a taxa e só, né? 1 mais a taxa, beleza? Essa é a formulazinha. Aí, substituindo os valores, então, você vai ter aqui log do futuro valor, 100 mil. Ele quer atingir 100 mil reais. Esqueci de multiplicar. Multiplicado pela taxa. Lembre que 0,8% ao mês, em número decimal, é 0,008. Tem 2 zeros depois da vírgula, tá? Dividido pelo valor da prestação, 1.200. E mais 1.
tá? Dividido também pelo logaritmo. Aqui você já pode fazer a conta direto da soma, que vai dar 1,008, né? Já somando 1 com o 0,008. Aí, na calculadora, como que isso fica? Você vai localizar lá o logaritmo, vai apertar log, vai abrir parênteses e pronto, não vai precisar de nenhum outro parênteses. Ó, é 100.000 vezes 0,008 dividido por 1.200 mais 1. Desse jeito aqui mesmo. Ela vai respeitar todas as prioridades. Ela vai multiplicar, depois dividir, depois somar. Bem tranquilo. Aí, divide, que seria esse outro traço da divisão aqui, né? Tá bom? Essa divisão aqui, ó. Então, divide pelo logaritmo. Aqui não precisa parênteses como tem na fórmula, porque a gente já fez a soma. Já está 1,008. Então, só assim já dá certo, tá? E isso aqui, pessoal, vai dar aí aproximadamente 64,11 meses, né? Não precisa transformar em dias, nada. 64,11 meses. Bem tranquilo. Se você também quiser colocar aproximadamente 64 meses, show de bola também. Tá bom? Beleza? Então eu vou mandar para vocês esses vídeos, vou parar aqui a nossa gravação e também vou mandar para vocês os layers aqui com os cálculos, tá?